Boa noite a todos. Bom, é um grande prazer estar falando com todos nessa primeira live da banda, que nós estamos chamando de Nossos Talentos. Para que todo mundo entenda, essa live vai ser um bate-papo com ex-integrantes da banda, né, que hoje estão se destacando, fazendo coisas bacanas dentro de sua área. Hoje nós vamos falar com dois jovens promissores aí da música, né? Os dois trabalhando em áreas diferentes, porém cada um fazendo uma caminhada muito bacana, né? Então, para que vocês possam conhecer um pouquinho, a gente vai conhecer a história de ambos, né? Vamos conversar também sobre a área dos dois, a gente vai falar um pouco sobre licenciatura em música, vamos falar sobre teatro musical, que é um assunto, acho que talvez não tão conhecido pelo pessoal do meio de bandas, né? E é interessante ver que a música te proporciona vários caminhos, né? Então, esses dois jovens vão estar conversando conosco e falando um pouco sobre o seu trabalho e sobre o tempo de banda. Então, aqui eu só vou dar rapidinho o serviço aqui. Essa live ela está sendo transmitida para os alunos e integrantes da banda Marçal Erval, de Dois Irmãos, mas ela também está aberta ao público, então compartilhem, né, façam perguntas, interajam com a gente, que nós vamos ficar muito felizes. Então, a banda Marçal Erval integra o projeto Musicando em Dois Irmãos, que é uma apresentação do Ministério da Cidadania e da Associação dos Funcionários do Grupo Erval, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Projeto Idealize, que é uma consultoria em projetos, patrocínio do Grupo Erval e com apoio da Escola Municipal 29 de Setembro. A realização é da Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal. Então tá, chegou a hora, vamos falar com os nossos convidados, vamos dar boa noite para eles aqui. Então boa noite, William Faber Costa, direto de Sapiranga. Tudo bem, Faber? Quanto tempo? Boa noite. Matando a saudade da banda um pouquinho. Legal. Depois eu vou contar um pouquinho da história de cada um. E também nosso amigo lá, hoje, falando diretamente de Porto Alegre, o Siddhartha Gobi. É Gobi, né, Siddhartha? Exatamente. Então, boa noite, Siddhartha. Prazeraço falar contigo. Boa noite. Tempo. Prazer é meu, cara. Saudade baixa. Pô, gente, então eu quero saber um pouquinho, eu quero que vocês se apresentem para as pessoas conhecerem vocês. Se vocês lembrarem mais ou menos o período que vocês fizeram parte da banda também, tá? Então, vamos começar. Pode ser contigo, Faber? Te apresenta, fala o que tu tem feito e o que tu tá fazendo nesse período aí de pandemia. Como é que tu tá te fazendo para te reinventar e com essa loucura toda que a gente está vivendo? Bom, então, acho que eu não preciso me apresentar, o Luciano já me apresentou, mas eu sou licenciando em música desde 2014. A minha entrada na banda Erval foi em 2012, quando eu tinha 16 anos. E eu também trabalhei com bandas marciais de 2014 a 2016. E eu saí da banda 3 anos atrás. 2017. Isso. O Faber, pode continuar, desculpa. Eu também, ultimamente, o que eu tenho feito além da faculdade foi também dentro da faculdade o projeto Residência Pedagógica, no ano passado, que foi um programa do governo para ter aula de música na escola pública e, em contrapartida, a gente ter uma bolsa, né, um salário mesmo que pequeno, mas um salário por aquelas horas trabalhadas e ainda validar estágios, né, que isso veio bem a calhar para mim, porque eu consegui validar 2 estágios, então foi para uma faculdade de licenciatura é uma coisa bem legal. Depois a gente pode até falar mais um pouco sobre isso, né, que é bem bacana para depois as pessoas que querem ingressar para esse universo da licenciatura. Tu pode falar um pouquinho dessas possibilidades, né, dentro desse universo acadêmico. E Faber, me conta, eu vou chamar ele de Faber, que era o apelido dele na banda, né, então eu não consigo chamar ele de William.
Era engraçado que haviam 3 Williams na banda e os 3 tocavam trombone, né? Tu lembra disso? Então, cada um recebeu um apelido. Então, era o Faber, o Daluz e o Adbel. Então, o Faber, para mim, ele vai... Sempre que eu encontrar ele, vai ser Faber. Agora, e quanto agora a questão da pandemia, o que tu tem feito para te reinventar? Como é que tu está fazendo para manter a cabeça no lugar? Cara, pandemia, eu vou dizer, foi uma surpresa que, claro, eu acho que ninguém queria, mas me afetou. Mesmo a gente tendo feito para a faculdade um Instagram, tentando dar dicas assim para o pessoal conseguir manter a cabeça no lugar e coisa assim, mas também me afetou bastante, assim, até isso aí de não ver amigo. A gente foi se virando do jeito que podia, fazendo videoconferência com os amigos, coisa assim. E, vamos dizer, correr atrás de informação. Como eu estou fazendo TCC, eu fui ler artigos sobre a área que eu estou fazendo TCC, né? Foi basicamente assim o passatempo, assim, né? Foi o que tinha para fazer nessa. Um bom passatempo, né? O TCC ocupa bastante a cabeça. Sim, sim. Então tá, agora vamos para Siddhartha, tá, Siddhartha? Então te apresenta aí para as pessoas que não te conhecem. Pessoal, meu nome é Siddhartha Gobi. Atualmente eu sou cantor e... Tá, vou começar pelo início então. Começar lá em 2010, quando eu me mudei para Dois Irmãos. E daí a minha mãe começou falou, inclusive ela tá aqui na live, ela falou que tinha uma banda no colégio, eu nem sabia o que era isso. Aí eu cheguei lá, de cara já o Luciano botou um bumbo na minha mão. É verdade. E, cara, daí eu fui me envolvendo, fui curtindo, porque afinal tudo que envolve música, tudo que envolve arte eu gosto, assim, sabe? E daí depois do bumbo eu passei para algum outro instrumento além da flauta? Não, acho que foi para flauta. Essa história da flauta eu quero contar depois, que ela é engraçada, ela é divertida. Cara, daí eu era apaixonado por flauta transversal e daí eu comprei uma, tentei aprender, era bem complicado. Cara, que como qualquer instrumento de sopro né, uma vida para aprender, né? E, enfim, daí eu toquei por bastante tempo, né? Acho que foi mais de um ano, só que eu toquei flauta lá. Foi mais de um ano. Foi, né? Foram 2 anos, né? Daí em 2013, eu me mudei para Porto Alegre, obviamente saí da banda. E daí me formei em 2014 no colégio. Depois eu costumo dizer, né, que a maioria das pessoas que não sabem muito o que quer vai para administração. E comigo não foi diferente. Fui para administração na PUC, fiz lá, acho que foi 1 ano e meio, 2. E daí eu saí quando eu comecei a me envolver mais com arte, sabe? Quando comecei a me encontrar mais. Sair desse negócio, sabe? Tipo, que a sociedade impõe, que, não sei o que, tem que ter faculdade, tem que ter diploma, tá ligado? Tipo, sair um pouco dessa ideia absurda, sabe? E que, cara, e daí eu comecei a investir nisso, sabe? Eu comecei primeiro a fazer, no início do ano passado, a aula de canto, e daí depois, mais lá em agosto, mais ou menos, eu conheci o teatro musical, que foi através de um curso na Escola Nova Estação aqui de Porto Alegre. E, cara, desde a primeira aula, assim, me apaixonei pelo negócio. Tipo, eu costumava dizer pra todo mundo, assim, que canto era, assim, era o ápice, assim. Tipo, não tinha nada que eu gostasse mais no mundo de fazer do que isso. Na adolescência tu já cantava, né, Cid? Mas não era muito, né? Talvez tu era mais tímido, cantava em casa. Cara, eu cantava, assim, mas... Cara, eu tinha aquela ideia bem ignorante, assim, de que tem que nascer com o dom, tá ligado? Então, tipo, eu não sabia que dava pra estudar canto, tá ligado? Tipo, pra começar por aí. E daí por isso que eu nunca toquei pra frente, né? Tipo, nada em relação a isso. Daí quando eu descobri que dava pra aprender, daí foi outros 80, né? Daí, como eu tava dizendo, eu conheci teatro musical, meio que me apaixonei, assim, tipo...
foi literalmente o ápice, assim, muito mais do que o canto, assim, que eu achava que era já. E daí, eu conheci um pessoal nesse curso que me botaram no elenco dos Miseráveis, que foi organizado pela Bublitz Academia de Musicais, aqui de Porto Alegre, que é uma escola de musicais. Me botaram no elenco e em dezembro eu me apresentei no São Pedro, Teatro São Pedro. Então eu vou mostrar depois, mais para frente, eu vou mostrar algumas imagens do musical que foi no Teatro São Pedro, achei muito, muito bacana. Então depois eu vou compartilhar com vocês esse trechinho do vídeo. E cara, foi literalmente a experiência mais foda, assim, que eu já tive na minha vida, tipo... Imagino. Cara, toda a minha vida, basicamente, tá ligado? E, cara, eu fiquei muito feliz que, cara, literalmente eu conheci em agosto e em dezembro eu já tava no São Pedro, tá ligado? Tipo, foi uma coisa muito meteórica, sabe? Foi um negócio que, tipo, foi literalmente tudo acontecendo como era pra acontecer, sabe? Então, cara, basicamente é isso. Agora, na pandemia, nesse ano, na verdade, eu já tô no elenco de mais 3 musicais, além dos Miseráveis. Olha, que massa, hein? E, só que, cara, por causa da pandemia, né? Sim, todos nós. Que vem. Daí, agora a gente tá fazendo um dos musicais que a gente tava fazendo, preparando tudo via Zoom e pelo WhatsApp e essas coisas assim. Fora esses ensaios, eu tô me capacitando, né? Porque ator de teatro musical tem que, tipo, ser bom em tudo, basicamente. Então eu tô fazendo aula de jazz sapateado também, além de canto. Que legal. Então, é muito interessante, mas eu acho que não só no teatro musical, Cid, eu acho que o músico, no geral, ele tem que ter essa relação com o corpo, o movimento, entendeu? Na educação musical se trabalha muito isso, educação do corpo, movimento, né? A gente tem vários educadores musicais hoje, trabalham em sala de aula, que trabalham muito a questão de envolver a dança, né? De envolver e cantar, cara. Não é porque tu toca um instrumento que tu não tem que cantar, né? O Faber sabe disso, na faculdade ele é extremamente exigido, né, para cantar também. Ninguém quer saber, tu toca tuba, interessa, tem que cantar aí também. Canta no coro, né, a gente tem que cantar à frente dos colegas, dos professores, né, então isso é muito legal, o músico ele tem que ser completo, mas o teatro musical, eu acredito que ele realmente envolva isso, né. Cara, exige muito. Porque faz parte, né. Cara, no momento que tu tem a oportunidade, tu tem que estar ali, sabe? Tu tem que estar, tipo, tu tem que saber. Quando a oportunidade bater, tu tem que aproveitar, sabe? Então, pronto. Mais capacitado tu mais oportunidade tu vai poder aproveitar, sabe? Então, basicamente... Eu quero até fazer... pode terminar, desculpa. Legal. Não, mas isso é muito interessante, né? Eu acho que, claro que o coronavírus trouxe muitas coisas negativas para todos nós, mas eu acho que essa questão de a gente poder revisitar a base, a gente poder estudar, ler livros, né? Eu consegui terminar livros que eu queria terminar há muito tempo. Eu acho que esse período, as pessoas, quem aproveitou para esse lado positivo de capacitação, estudo, né? Claro que a gente fica agoniado, né? Às vezes dá cara, eu estou estudando para quê, né? Por quê? Porque não tem nada, a gente não, né? Um ano que a gente não, infelizmente, vai ter que se contentar com isso, né? E fazer o que a gente está fazendo hoje. Eu acho que a gente conseguiu se reinventar, conseguiu fazer muitas coisas. A própria banda da Erval é uma banda que não parou, tem feito vídeos, né? Tem feito apresentações virtuais, tem feito aulas online, que talvez são coisas que a gente vai poder aproveitar lá na frente também, né? Porque como hoje as pessoas têm problema de horário, enfim... Acho que uma aula virtual a gente conseguiu ver que ela funciona. Ela não é igual à aula presencial, mas a aula virtual, de um certo modo, com as ferramentas que se tem, ela funciona, ela acontece, né? Para quebrar um galho, né? Caso seja necessário. Precisa de bastante força de vontade também, cara. Porque... Sim. E às vezes... tipo, vai dançar, daí não enquadra, sabe? Tem que botar 2 metros de distância, daí tu não consegue ver a pessoa... É um rolê meio chato, mas, cara, dá certo. Só tem que ter muita força de vontade. Sim. E querer fazer, né? Porque se a gente ficar parado esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer nada. Até, Faber, eu quero que tu fale. Vamos fazer esse link aí, essa relação que o estudante de música tem com o canto. E eu acho que na faculdade onde tu estuda, eu acho que é o carro-chefe, né? O canto coral é algo que
que fala bastante alto. Então, conta um pouquinho se tu teve, talvez, um impacto nesse sentido, assim, do tipo, oh, cheguei aqui, eu tenho que cantar, sei lá. Sim. Eu acho que muita gente que vai tocar instrumento de sopro já vai por não gostar de cantar também, né? Tipo, eu gosto de música, mas não quero cantar, já vou arranjar um instrumento ali que eu não vou conseguir cantar enquanto eu estiver tocando, mas realmente é uma questão, assim, vamos dizer, o primeiro instrumento que a gente toca é a nossa voz, né? A nossa prega vocal vibrando com o ar passando por ela, gerando voz, é o nosso primeiro instrumento musical. Então, a, a, a música, quando tu tá na escola trabalhando música, tu não tem como fugir do canto, né? Porque é o único instrumento ali, a voz e o corpo são os únicos instrumentos que todo mundo tem naquele ambiente escolar, né? Então, são coisas que a gente usa a voz para o canto e o corpo como instrumento de percussão corporal, né? E trabalhando tudo, né? Coordenação motora, trabalhando percepções, né? Várias, vamos dizer, vários pormenores que vêm junto com a música, né? Parece que é só música. Não é tão importante, mas o desenvolvimento que a música traz é muito grande, principalmente alunos de educação infantil e anos iniciais do fundamental, né? Então, mais do que comprovado, né? A música, ela é importante até mesmo para quem faz outra coisa da vida, né? Eu acho que outros países estão na frente nesse sentido, onde a gente vê na Europa que as pessoas, sei lá, o cara é advogado, mas ele é um grande trompetista. Ele toca numa grande brass band, por exemplo, né? Ou o cara vai para a universidade estudar psicologia, mas ele toca na marching band da universidade. São aquelas bandas imensas de 400 componentes e tal. Não tem essa cultura do tipo, eu faço uma coisa e a música, eu preciso deixar a música de lado, não, né? Eu acho que quem quer ser músico, né, quer viver exclusivamente disso, precisa estudar, se dedicar exclusivamente e fazer com que usar todas as ferramentas necessárias para viver profissionalmente disso. Mas isso que eu converso muito com os alunos, às vezes eles começam a trabalhar, eles acham que tem que sair da banda. Não precisa, né? Tu teve um dia inteiro de trabalho, sabe? Vem para a banda para dar uma relaxada, vai tocar o instrumento, né? Vai botar para fora essa tensão toda, né, que tu teve durante o dia, né? Então isso está muito mais do que comprovado, né? Mas eu queria ver contigo, Feber, como é que foi essa relação? Tu decidiu muito cedo que tu queria ir para licenciatura em música? Tu chegava te vendo fazendo outra coisa antes da música? Por que partiu essa ideia de estudar licenciatura em música? Então, tem gente que diz assim que já tem uma vocação desde pequeno. Eu nunca me vi como tendo uma vocação, eu vou ser professor desde pequeno, assim, isso eu nunca vi, né? Mas teve um momento ali em 2010 que eu comecei a auxiliar na banda que eu tocava naquela época, né? Que era a banda da minha escola do ensino fundamental. E ali, com essa oportunidade assim de auxiliar outros alunos a tocar um instrumento, eu já fui ganhando a minha primeira experiência como professor, né? Assim, mesmo não sendo um professor, não tendo a pedagogia, né? Eu estava exercendo uma função muito muito parecida com o professor, mesmo não sendo professor titular, assim, né? E depois, com o passar do tempo, eu achei legal, era uma coisa que eu já estava fazendo e eu gostava de fazer, que são duas coisas importantes. Então, no terceiro ano, terceiro ano do ensino médio, eu ainda não tinha certeza que eu ia fazer a licenciatura em música. Mas daí eu avaliei as possibilidades, pensei e cheguei assim à conclusão que seria o caminho mais adequado para mim, assim, que eu me via fazendo aquilo, né? E que também serviria como, vamos dizer, um jeito de eu
contribuir para a sociedade, né? Porque eu queria ter tido essas aulas de música na sala de aula. E eu nunca tive nenhuma aula de música dentro da sala de aula. Então, eu entrei na licenciatura em música pensando nisso. Pai, eu quero que as crianças aqui dessa região tenham essa oportunidade de ter uma aula de música dentro da sala de aula, para já ter isso, vamos dizer, né, já ter esse crescimento desde pequeno, e não só que nem como que eu tive que correr atrás da banda marcial, e não tinha outro projeto, ou era banda marcial ou não ia ter música, né? Sim. Então, é muito interessante. Tu entrou super novo, né? Tu entrou tu tinha 18, 19, tu já tinha ingressado. Sim, eu terminei o ensino médio com 17, daí eu completei 18 em janeiro, e em final de fevereiro eu já estava estudando na graduação, né? Maravilha. Pois é, Siddhartha, e tu como chegou? Tu explicou meio que superficialmente, assim, né, o resumo, mas como é que foi essa questão dessa paixão pelo teatro musical? Tu assistiu algo? Tu viu alguma coisa? Alguém te mostrou algo que tu disse, cara, nossa, eu quero muito fazer isso, entendeu? Ou como é que surgiu na tua vida? Como é que apareceu para ti? Cara, assim, ó, eu entrei em março na escola Nova Estação, aqui de Porto Alegre, para fazer canto, por indicação de um amigo meu. Daí, de cara, assim, eu já gostei bastante de professor e tal, daí fui fazendo. Daí, lá por agosto, cara, eu não sabia o que era teatro musical, tá? Só pra te situar a minha situação da época. Não tinha ideia da existência disso. Daí a diretora do colégio me viu cantando sarau e chegou pra mim e falou, olha só, a gente tá abrindo uma turma de teatro musical aqui, tipo, vem ver, vem numa aula aqui de graça, tipo, sem compromisso, só pra ver se tu gosta e tal, se tu curte. E daí era numa quinta-feira, né? E daí eu chegou numa quinta-feira de noite e fiquei, cara, será que eu vou me meter nessa? Esse negócio aí deve ser sei lá, o que é isso? Né? Daí não fui. Daí na outra semana eu liguei pra ela lá e perguntei, eu posso ir na semana? Na última eu não consegui ir, sei lá, me deu uma desculpa. E daí ela falou, claro, pode ir. Daí eu fui e, cara, tipo, no momento em que eu me deparei com a tamanha expressão do teatro musical, sabe? Que é a expressão máxima, sabe? É tipo, tu se colocar totalmente disponível da arte, sabe? É tu botar o teu corpo, a tua voz, tipo, tudo, a tua essência a serviço da arte, sabe? É um negócio, tipo, sem explicação, sabe? Foi uma experiência incrível, assim, sabe? Eu até acho que as pessoas que não conhecem o teatro musical devem, um olhar de fora, deve achar que é tudo muito exagerado, né? Que é aquele canto com bastante projeção, né? Eu acho que mais ou menos para as pessoas se situarem o que é o teatro musical seria a ópera moderna, né? Seria a ópera dos dias de hoje, né? Do moderno, enfim, ópera moderna. E então, mas aí, a partir daí, tu decidiu, bom, eu quero fazer isso, começou a encontrar possibilidades. Exato, daí eu comecei a explorar todo mundo que chegava, que eu via que podia me abrir porta, eu fui indo, sabe? Eu fui aqui, fui ali, falei com meio mundo, daí eu acabei onde eu acabei, né? Daí eu acabei nos Miseráveis, e daí nos Miseráveis conheci um monte de gente, tinha 60 pessoas naquele elenco. Nossa! E daí, muita gente dessas pessoas que foram aqui me abriu portas para entrar em outros, né? E graças a eu conhecer essa pessoa, conheci gente de São Paulo também, sabe? Que, inclusive, hoje um dos meus professores de acting é de São Paulo. Então, cara, foi basicamente assim. Maravilha. Eu quero saber como é que é a relação do teatro musical com a música formal, né? Por exemplo, para ingressar na licenciatura, tu precisa ler partitura e no processo tu vai ter que ir aprendendo e melhorando a questão de harmonia, leitura.
né? E como é que funciona no teatro musical? Vocês têm essa obrigação de ler partitura, de ler música, ou vocês aprendem com não formal, é um estudo, vocês recebem algo pelo menos com harmonia? Como é que é o funcionamento disso? Vocês aprenderem a música, por exemplo. Sim, sim. Cara, tu tem que conseguir fazer, sabe? Esse é o principal. Tipo, não importa se vai ser por partitura, não importa se tu vai ouvir, não importa se tu vai ter por telepatia, tu tem que conseguir fazer o negócio. Tu conseguindo fazer, eles vão te botar. E se eles gostarem de ti, eles vão te botar. Basicamente é assim que funciona, sabe? Então, não precisa ler partitura, não precisa... cara, só que assim, ó, é o que eu falei antes. Precisa ser capacitado. Se tu lê partitura, o maestro já vai te olhar, tipo, o diretor já vai te olhar com outros olhos, sabe? Já vai saber que não vai se incomodar contigo. Porque tu vai saber o negócio, sabe? Então, se tu manjar de harmonia também, sabe? Tipo, se lá na audição, por exemplo, se colocarem pra ti, daí tu harmoniza com uma pessoa, tipo, lá, tu fazer uma harmonia direitinha, sabe? Tipo, tu fazer ele improvisar na hora, sabe? Cara, isso aí faz todo o diferencial, né, velho? Tipo, tu ganha muita moral, né? Tipo, tu abre muitas possibilidades. Mas nada é, tipo, fundamental, assim. O fundamental mesmo é saber atuar e cantar. Esse é o fundamental mesmo, assim. Tipo, o básico do básico. Daí o que tu aprender além disso, só vai te ajudar. Mas, por exemplo, tu recebe a letra com a partitura, ou necessariamente não? Por exemplo, nessa experiência que teve nos Miseráveis. Cara, assim, ó, tipo, nos Miseráveis tinha playback, tinha gravação de referência no Spotify, então podia aprender por aí, sabe? Mas, obviamente, eles deram o score também, né, a partitura, com tudo, todas as vozes. E, cara, eu não sabia ler, tá ligado? Agora eu tô aprendendo. Mas eu não sabia ler na época. E, cara, tu pode pedir pra um pianista gravar um áudio pra ti, fazendo um trechozinho ali, ou a tua voz ali, a voz que tu quer, só pra tu entender o que é ali, o tempo e cada voz. Mas, cara, o lance é saber se virar, sabe? Então, o Siddhartha tem uma história interessante que eu exigia que ele lesse partitura para tocar na banda, né? E ele tinha muita resistência. Não, eu sou músico popular, cara, eu tiro tudo de ouvido. Ele é adolescente, né? Na época eu tinha uns 13, 14, eu incomodava. Não, cara, tem que ler, não sei o quê. Afinal das contas, ele conseguiu tocar na banda, que ele tinha um ouvido realmente excelente. Então, ele não me dava muito trabalho. Eu passava com ele e ele, de fato, conseguia tocar em seguida. Mas eu lembro que incomodei, ele tem que ler, cara, não sei o quê. Ele falou, não, mas eu não quero tocar numa orquestra. Cara, eu vou te falar que eu mantive essa resistência até esse ano. Agora que tu abriu tudo. Mas pra te ver, né, como tem coisas lá atrás, né, que a gente acaba achando que a gente não vai precisar, e depois lá na frente aparece, daí a gente lembra daquele professor chato que encheu o saco da gente, né, e disse, porra, ele tinha razão. Né? Galera, entrou pergunta já aqui, ó. Primeiro aqui, ó, o Juan, vocês lembram do Juan, integrante lendário da banda aqui, tá há muitos anos na banda, mandou quanto tempo, né? Mandou um salve aí para vocês. Né? O Siddhartha, ele mandou, e pro Faber também. A Camila, que é aqui, que tá cuidando aqui dessa parte das perguntas, ela comentou, então, a coordenação de tocar e marchar é tranquila, perto das habilidades que precisa no teatro musical, kkkk, né? Que na banda a gente precisa tocar e marchar, e tem gente que reclama, né, cara? No teatro musical a gente tem que, o Siddhartha tem que hoje cantar, dançar, pular, ainda, né? Sapatear, então. Sapatear, né? E aqui a gente tem a pergunta do Marcial Link, eu não sei se vocês conhecem o Marcial. Ele fez uma pergunta aqui. O que vocês mais aprenderam com a banda, além de tocar instrumentos musicais? Quem quer começar aí? Pode ser tu, Cid? Tá pensando? Cara, eu acho que toda a composição de um arranjo, sabe? Aqueles arranjos que tu fazia, sabe? É tu que fazia, né? Os arranjos lá, tipo... Sim. Eu lembro que... The Storm, The Tempest, alguma coisa assim. The Tempest, sim. Isso, eu lembro até hoje dessa música, cara. Cara, é muito legal essa música. E, cara, me adquiriu muita noção do que precisa num arranjo, sabe?
Tipo, e melhorou muito meu ritmo também, cara, porque na real o ritmo é um tendão de Aquiles pra mim, né? Então, tipo, trabalhar com percussão. Sim, tu acabou tocando percussão também, né? E que foi algo inédito para ti. Até então só tocava instrumentos harmônicos, né? Quem mandou a pergunta foi a nossa trombonista, a primeiro trombone da banda hoje, a Carol Link, que é também a Carol, além de trombonista, ela também cantou em coro há muito tempo. Ela também é patinadora e tal, toda envolvida com artes também. Grande Carol. Eu sempre brinco com ela que eu quero ver ela ainda tocando trombone e patinando. Ela me prometeu que vai fazer um dia. Vamos ver se vai cumprir. Aqui também temos... então, Feber, agora a tua resposta sobre o que tu aprendeu na banda além de tocar. Pois é. Profunda essa pergunta aí, né? Mas eu diria que é uma convivência, né? Vamos dizer, é toda uma equipe necessária para chegar a um resultado, porque o Siddhartha não chegou a participar de campeonato, né? Eu acho que não. Pois é. Depois que a gente começou a ir para os campeonatos, e daí que a gente viu qual é que era o nosso ponto fraco, quanto a gente precisava melhorar e quanto não dependia só da gente. Ali, né, o estar na banda, o estar fazendo um bom trabalho para ganhar um campeonato, todo mundo precisa fazer um bom trabalho para chegar naquele objetivo. Porque o campeonato, na verdade, ele é consequência, né? Ele é consequência de um trabalho, né? Então, assim, tu pode chegar tocando muito bem, mas exatamente, não depende da gente. A gente vai lá e faz o nosso melhor, né? O melhor possível, mas pode chegar um grupo lá e tocar ainda melhor, né? E a gente tem que saber, quando a gente entra para uma competição, a gente tem que saber que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Então, nós já ganhamos, eu acho que talvez não tocando muito bem, mas também já perdemos. Eu até acho que tem umas competições que nós não ganhamos, que eu acho que a gente tocou melhor do que as competições que nós ganhamos. Isso é muito legal, né? Da música, essa relação, essa coisa que tu sai assim, nossa, a banda hoje tocou demais, mas a banda não ganhou. Hoje a gente fez uma apresentação ok, mas a banda, né? Mas talvez porque tu foi melhor do que aquela outra banda, né? Que tocou, enfim. Então isso é muito interessante, né? Muito interessante. Então, assim, eu quero linkar essa pergunta da importância da banda, né? Antes disso, eu quero saber o que fez, né? Vocês que eram dois jovens, o Faber tinha 16 anos quando entrou na banda, o Cid era bem mais jovem, eu acho, tinha uns 14, né? E o Faber eu sei que veio de outras bandas, né? O Siddhartha foi a primeira experiência. Mas o que chamou a atenção do tipo, cara, tem uma banda na escola, uma banda ali, eu quero tocar nessa banda. O que fez vocês entrarem para a banda? Cara, é que eu sou apaixonado por música desde 4 anos de idade, quando eu peguei um violão na mão, né? Então, cara, basicamente ter alguma coisa no colégio a ver com música, eu tô dentro, sabe? Então, foi basicamente isso. Tu foi a convite do Renan, né? Eu lembro que vocês eram... Cara, bem amigos. Eu acho que eu conheci o Renan lá. Lá dentro da banda. Na banda. Porque eu acho que quem me botou na banda foi minha mãe. Ela soube que tinha banda e ela, vai. Tipo, nem sabia o que era, tá ligado? Eu só fui. Maravilha. E, Faber, como é que foi a tua relação? Até pode contar a tua relação, anterior e os motivos que te fizeram entrar na banda Derval, por exemplo. Sim. Bom, um ano antes de eu entrar para a banda marcial lá da escola, eu fiz aula de violão. E eu toquei, assim, eu até toquei melhor do que alguns colegas, mas eu mesmo, assim, não achei que era aquele instrumento para mim. E no outro ano surgiu a oportunidade de tocar trompete na banda. E eu tinha um colega que era trompetista da banda, então ficou aquele negócio, ele já era meu amigo e tudo mais. Fui para a banda e realmente é uma coisa que deu muito certo para mim, isso de ir para os sopros metais, assim, né? E, aliás, sopros, não só os sopros metais, como eu também toco sax, né? Que é da família das madeiras. Mas isso que me levou à primeira experiência.
eu tinha ido pro violão, até toquei, mas não estava feliz, daí fui para a banda, me achei lá. E depois, isso foi em 2009 que eu entrei na banda. Em 2012, que eu entrei na banda Erval, foi porque eu não lia partitura. A gente fazia música não formal lá, né? Fazia música de ouvido com as notinhas anotadas num papel e só tocava a melodia da música em uníssono, né? Trompete, lira, escaleta, todo mundo tocando a mesma coisa. E eu queria uma coisa diferente, eu não sabia ler partitura, eu queria ler partitura, eu queria fazer uma música em grupo com vozes, e eu olhei as possibilidades dentro de Sapiranga. Eu tinha 2 bandas maiores, eu tinha amigo nas duas, só que as duas não se davam muito bem uma com a outra, daí eu pensei, bom, para não arranjar treta com amigo nenhum, eu vou para Dois Irmãos, que daí eu fico de boa com todo mundo, né? E era pertinho, né? Tu morava tu mora num bairro que é muito perto, né? Eu acho que menos de 10 quilômetros chega em Dois Irmãos, né? É quase um bairro. É bem perto. É tipo, 10 minutos eu já tava ali, vamos dizer, já estava ali na brigada, mais ou menos, na altura da brigada militar de Dois Irmãos, então é bem perto ali. Eu acho até legal citar, assim, a persistência do Faber, porque, assim, quando ele chegou na banda, ele tocava já, né? Mas eu falei, cara, pra te tocar aqui, tu tem que ler, né? A gente não tem como tocar aqui sem ler partitura. E ele aceitou já, isso é muito legal, isso é muito bom as pessoas seguirem esse exemplo, que ele foi muito humilde e ele sentava com os alunos que estavam recém aprendendo a soprar, tu lembra disso? Sim. A gente ensaiava lá no centro, né, nos sábados de tarde. Ele sentava junto com os alunos que estavam aprendendo a soprar, estudando o Standard of Excellence, que é um método elementar super iniciante, né? Então, os teus primeiros passos para ler partitura começou aí, né? Com o Standard of Excellence, com a maior paciência do mundo, né? Aprendendo a tocar de 3 em 3 notas e indo assim. Então, isso foi muito legal. E foi uma cobrança que eu fiz, uma exigência, ele foi bem Caxias, né? Assim, ele foi lá e estudou. E depois estava, né, lendo numa clave que tu não conhecia, né, que era a clave de Fá, né? Teve que fazer toda essa transição. A clave de Sol, tu tinha uma noção, né? Alguma coisa? Eu tinha uma noção da clave de Sol e eu tinha uma noção das figuras musicais, mas era um negócio bem, muito pouco, assim, nem dava para contar quase, assim. Então isso foi muito interessante, né? Então ele foi lá, estudou e aí depois teve um grande desafio, né? Que a gente pode falar isso mais para frente, porque eu quero contar agora, eu quero lembrar essa tua história da flauta, Cid. Me conta, assim, ó, eu sempre, até então hoje eu trabalho com madeiras, eu não toco, né? A minha esposa é saxofonista, então hoje é mais fácil, então as dúvidas eu consigo tirar com ela, né? Com relação às madeiras, então a questão de eu consigo hoje ajudar um aluno a pelo menos iniciar ali na madeira, enfim. Só que quando o Siddhartha me apareceu com uma flauta na banda, eu queria matar ele. Eu falei, cara, eu não dou aula disso. Eu trabalho com percussão e metais. E eu lembro que eu cheguei a fazer aula de trompete com ele, ele não gostou, ele não curtia, né? O Renan tocava e tu até conseguiu tocar, eu lembro, assim, tu tirava som e tal, mas esse negócio aqui é chato, cara, eu quero tocar flauta. Aí tu falava sempre o nome de uma banda. Acho que era uma banda de rock and roll que tinha um flautista. Que banda era? Jethro Tull. Jethro Tull. Que é incrível, né? Tipo, é muito massa. E ele sempre falava, cara, eu nem sei. Eu era muito jovem também, eu tinha pouco mais da idade que você tinha. Eu era um regente jovem de 24 anos também. Eu era aquela coisa assim, música tinha que ser assim, desse jeito, ou não tinha. Não era uma pessoa aberta como eu sou hoje. E eu disse, cara, não, para, não quero, não conheço, para de falar dessa banda aí, escuta isso. E ela, não, eu gosto de Jethro Tull, eu quero tocar igual esse cara e tal. E aí me conta como é que foi essa coisa de aparecer, tu comprou uma flauta e apareceu na banda com essa flauta. Cara, é que assim, ó, ali nos Irmãos, eu morava, na real, eu morei nos Irmãos 2 anos e meio, e uma parte desses 2 anos eu morei numa comunidade religiosa ali perto de Dois Irmãos, numa região mais rural. E nessa comunidade tinha
um vizinho meu, um amigo meu, que tocava flauta transversal. Mas ele era muito bom. Tipo, muito bom. Ele era um monstro, tá ligado? E, cara, ele é, toda vez que eu via ele, meus olhos brilhavam, sabe? Ele hoje em dia, ele é, se não me engano, ele é sargento na Brigada Militar ali de Novo Hamburgo. Ele é, mas ele é, tipo, ele tocava na banda já, flauta transversal, e daí, cara, ele que mais ou menos me passou a embocadura e as posições de mão e tal, das notas, que não é muito complicado, mas é só prática mesmo. E daí foi basicamente isso, sabe? Daí eu, comprei uma flauta lá, paguei 500 pila na flauta, não sabia tocar nada. Não, e aí eu lembro que tu apareceu, cara, eu disse, eu não tenho como te ajudar. E tu, não, mas eu tenho. Aí eu lembro essa história. Aí eu tenho um vizinho, ele disse que vai me dar aula e não sei o quê. Aí eu lembro que, pra tua sorte, o Renan, que também é muito musical, ele tocava flauta doce, tocava muito bem. E a flauta doce tem as posições parecidas com a do saxofone, que são similares à flauta transversal, né? Então a gente ia tirando as dúvidas, né? Então a gente meio que ia aprendendo junto, assim, né? Aquela flauta apareceu lá e eu comecei a tendo que pesquisar. Pô, tem um aluno que hoje toca... E no final das contas deu certo, né? A gente colocou a flauta no meio dos metais ali, até hoje. Hoje a gente tem isso, a gente tem uma flautista excelente na banda, a Ana Júlia, que então a banda hoje é uma banda de metais que tem uma flauta. E tudo começou contigo, Cid, né? Começou lá e tu abriu essa possibilidade para ter madeiras na banda. Então, ela toca flauta transversal e flautim, né? E enriquece, mesmo no grupo de madeiras, né? Enriquece muito, né? É um instrumento muito bonito, né? Cara, eu lembro até hoje daquele meu solinho do The Tempest. Do tan-tan-tim, 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 tan-tan-tan. Tá louco, era muito legal. Então, mas eu lembro muito, muito claramente, assim, e a gente meio que descobrindo, aí o Siddhartha vinha com umas coisas, lembra que tu me fez tocar o arranjo do Naruto, que tinha um solo de flauta? Eu não lembro, cara, como é que foi isso? Chegou em mim e disse assim, escuta essa música do Naruto aqui, tem um solo de flauta. Aí eu disse, cara, não, aquela coisa, não vamos tocar essas coisas. A gente não toca essas coisas, para de me incomodar com isso aqui. Aí eu fui ouvir, né? Como eu falei, era muito cabeça fechada mesmo, assim, né? Pra mim era música erudita, música de concerto e não existia outra coisa. E é muito legal como a gente evolui, né? E sai da caixinha, isso é muito bom. A gente aprende isso com vocês, alunos. E aí eu escutei e disse, cara, eu gostei disso aqui. Aí eu gostei disso aqui. Aí tu fazia o solinho do Naruto. Sim. E aí a banda tocava o tema do Naruto. O Siddhartha era aqueles alunos, aspas, chato, assim, que às vezes ele vinha com uma partitura, copiei isso aqui da internet, olha aqui que legal. Aí eu via, pô, pior que é legal isso aqui mesmo. Eu sei que eu descobri, a banda passou a tocar o Usher, né, que é um cantor pop, então não tocava esse tipo de coisa na banda, e que foi o Siddhartha que trouxe, né, e foi uma música que acabou naquele ano, uma música de sucesso, assim, e acabou fazendo, consequentemente, muito sucesso dentro da banda e no público, né. Então, essa história da flauta é sensacional, assim, é muito legal. E tu fez trabalhos e aí tu chegou... então, daí tu tocava na banda do Imaculada, que é uma banda que eu trabalho há muitos anos, estou lá até hoje, né? Trabalho lá ainda. E eu te convidei para tocar na banda da Erval. Tu lembra mais ou menos como é que foi esse convite e o que tu fez dentro da banda, assim? Cara, eu não lembro de muita coisa, assim, de como é que eu fui parar nos lugares, tá ligado? Eu só lembro de coisas específicas, assim. Cara, eu lembro que eu só fui indo, sabe? Quando eu vi, eu tava lá no meio. E a gente fez coisas bem interessantes, né? Eu lembro que o Siddhartha teve a possibilidade de ir para São Lourenço do Sul com a banda, que foi a minha primeira apresentação com a banda em 2011, quando eu assumi a regência. Foi um grande desafio, assim, porque quando eu assumi a regência da banda, esse evento, já tinha vários eventos marcados. Mas a banda, ela passou por uma reformulação, enfim, e aí o Siddhartha foi uma das pessoas que passou a integrar essa nova geração da banda, né? Que os integrantes mais velhos acabaram saindo, enfim, e essa chegou uma nova geração, que é a geração do Siddhartha, do Renan. O Renan, inclusive, semana que vem vai bater um papo comigo aqui também. Legal.
então eu lembro bem tu indo para São Lourenço. Tem foto disso, cara. Se tu entrar lá no Facebook da banda, tem foto tua lá, tocando a flauta. Vai lá que tu vai encontrar. E a gente também, naquele ano, fez um projeto muito, muito legal, que a Erval também tem. A Erval tem vários departamentos, né, dentro da associação. É a banda, o coral, e tem hoje um DTG também. Muito bacana. E eu lembro que nós temos essa parceria com o coral, com o regente, o Ronei Peus, né, que é um regente coral bem conhecido aqui no estado. E a gente tocou coisas bem legais. Eu lembro que entrou umas coisas bem, bem desafiadoras, assim, pra gente tocar. Eu lembro... que a gente ensaiou dentro do auditório lá da Erval, né? Nossa, foi incrível aquela experiência, cara. Nossa. Eu tenho até hoje lembranças desse dia aí. Foi muito legal. E sim, aquele cara lá é bem exigente, eu lembro. Sim, que ele pegava no pé de você bastante com relação à afinação, regente coral, né? O vidão, assim, né? Com relação à afinação e tal, né? E foi muito bacana. E aquele auditório da Erval é maravilhoso, né? A gente teve essa experiência de ensaiar lá, tocar lá, enfim. E eu lembro que dessa apresentação foi dentro da empresa, foi o Concerto de Ação de Graças, né? Foi dentro da empresa, montaram uma baita estrutura, assim, né? Hoje ele acontece lá no palco do Natal dos Anjos. Mas até aquele ano, em 2011, acontecia dentro da empresa mesmo, assim, né? Então era um grande evento, os funcionários todos vinham assistir. E tem no YouTube algumas... tem essa apresentação também disponível, acho que tá no meu YouTube. Pode dar uma olhadinha lá que tu vai poder matar a saudade desse tempo aí. Tem mais perguntas aqui, gente. Tem mais perguntas, o pessoal tá querendo saber de vocês aqui. Os dois falaram sobre a possibilidade de estudar e aprimorar. Acham que, com relação à música, para se tornar profissional, precisa ter dom? Cara, eu tenho uma tese perfeita sobre esse tema. É que assim, ó, cara, eu tenho um certo dom pra música, só que, cara, nem a pessoa, tipo, com o melhor dom do mundo vai superar a pessoa que é obstinada, que é doutrinada, sabe? Que segue, que tem a rotina do treino, sabe? Que é estudiosa. Nunca a pessoa... Tipo, se tu tem dom, tá ligado? E não estuda, pode sentar e ver todo mundo passando por ti. Porque todo mundo vai passar por ti. Porque nenhum dom supera a rotina. Isso é fato. Eu concordo. Eu acho que algumas pessoas têm predisposições. Algumas pessoas têm algumas, mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. As meninas, por exemplo, têm uma embocadura para instrumentos de metal, principalmente metais graves, uma estrutura melhor que a dos meninos para tocar instrumento grave. Mas isso não significa que vai ter alguma vantagem, que, enfim, elas têm essa facilidade, a questão da embocadura encaixa melhor. Hoje, inclusive, o naipe da banda é formado por meninas, o naipe de trombone, né? Então, mas, cara, é estudar, tu pode ter essas predisposições, enfim, e é estudo. Nada supera o estudo e a dedicação. Tanto é que eu tenho um colega que eu tenho as vontades de um amigo de banda, que ele tem um ouvido absoluto. O ouvido dele é incrível. Incrível. Nós entramos na banda juntos. Ele tem muito mais facilidade do que eu. Sempre teve, muito. Ele pegava um instrumento e... Sabe aquela coisa que parece mentira? Pega o instrumento e toca. Claro que não é assim, né? Pegar o instrumento e sair tocando. Mas ele tinha ele largava na frente de todo mundo. Hoje, mesmo com o ouvido absoluto, ele não vive exclusivamente da área. E eu, que tinha muito mais dificuldade que ele, com muito estudo, consigo viver exclusivamente. Mas eu tenho muita raiva. Eu sempre falo com ele que eu trocaria qualquer coisa pelos ouvidos que ele tem, né? Então, mas eu também acho que estudo e dedicação é a receita perfeita. Faber, eu gostaria de saber de ti sobre isso. Então, eu concordo com isso aí. Eu acho que existe esse dom ou predisposição, não sei exatamente como classificar isso, mas eu acho assim que aquele cara é um grande gênio da música. Pô, provavelmente esse cara é o cara que tem o dom e estudou muito. Provavelmente é isso. Mas o cara que tem o dom vai conseguir alguma coisa, se for atrás. O cara que estudar provavelmente
vai se dar melhor do que o cara que só tem o dom, mas não estuda. Mas, musicalmente falando, tem mais um fator que a gente pode falar aí pedagogicamente, vamos dizer, de criação da criança. Quanto mais acesso à música a criança teve desde a gestação, mais ouvido ela vai ter, mais, vamos dizer, mais ela vai diferenciar. Eu diferenciava semitons, eu tinha colegas que não diferenciavam. Então, é uma coisa assim, quanto mais música, desde a gestação, toda a infância, todo esse período que o cérebro está se desenvolvendo, melhor a pessoa vai se dar com a música para tocar um instrumento, cantar, qualquer coisa assim, que se relacione à afinação. Pois é, Siddhartha, eu acho que tu tem uma relação com música desde muito cedo, né? Começou a tocar muito novinho. Tenho. Mas só violão mesmo, cara. Tipo, foi muito bom, assim, pra me introduzir. Tipo, a coordenação motora, eu nunca tive nenhum problema, sabe? Nenhum instrumento. Então, mas, cara, tipo, realmente isso que o Faber falou faz total sentido. Vai ter de encontro completamente com o que eu vejo, assim. Eu uso bastante TikTok, né? A rede social dos jovens hoje em dia. E, cara, eu vejo muito gringo, é que lá nos Estados Unidos é cultural, né, a arte, a música, né, tipo, as pessoas são introduzidas muito pequeno nesse negócio, é muito natural deles. E, cara, mas o pessoal muito novo, tipo, fazendo harmonias dificílimas, rápidas, e com uns riffs vocais, tipo, os melismas rápidos, precisos, sabe, tipo, um negócio... Cara, meu, pra mim é, tipo, grego, tá ligado? Vou demorar, tipo, 1 ano pra conseguir aprender aquilo ali. Tipo, e o pessoal é meio que de nascença, sabe? Tipo, lá... É cultural, né? É cultural, cara. Faz total diferença. Sim, mas a gente vê, pessoal, aqui, ó, vamos em lugares, por exemplo, a Alemanha, que é muito perto aqui da nossa região. A Alemanha tem as Blaskapelles, que são orquestras de sopros, né? Que o cara toca, sei lá, como eu falei antes, o cara é delegado de polícia e toca desde cedo e ele não para de tocar. O cara é açougueiro e toca trompa, entendeu? E toca às vezes muito bem, entendeu? Mas é que na cultura alemã, tocar um instrumento de sopro, o sopro é muito forte lá, né? É cultural. O pai não te dá o instrumento com a intenção de tu te torne um músico profissional, né? Ele te dá com a intenção para que a música te traga as contribuições que ela traz, que todos nós sabemos que ela traz. Então isso é muito interessante. Outra situação muito legal são as brass bands inglesas, por exemplo. Também são associações de trabalhadores, o cara trabalha, sei lá, o dia inteiro lá, martelando e não sei o quê, mas o cara é cornet solista de umas melhores brass bands da Inglaterra. Assim como também faz com que as pessoas se encontrem dentro da profissão pelo grau de exigência, né, que se tem, né, dentro do trabalho. Faber, solicitou a palavra, hein? Sim. Eu ia dizer que isso é uma coisa que a Erval é uma das poucas que tem essa, vamos dizer, como é que se diz, esse apoio à cultura, à música, e eles têm o coral para os funcionários, eles têm tem esse apoio. Na verdade, tem essa parte que é a associação, não seria bem Erval, mas a gente sabe como é que acontece isso, né? Então, eles fazem esse apoio, mas é uma coisa que não se vê Brasil afora, né? E é uma coisa que Europa, tipo, tu vê muito de uma empresa proporcionar para os seus funcionários, e aqui tu não vê. A Erval é a única até hoje que eu ouvi falar que... Então, é interessante citar isso. Até obrigado, Faber, pela lembrança, porque a Erval é a única empresa, uma grande empresa do Brasil, que mantém uma banda marcial, a única. A única. A gente tem outras empresas que mantêm corais e tal, né? Mas com relação à música instrumental, uma banda marcial especificamente, é a única associação de funcionários do Brasil que mantém uma banda marcial, né? Mas eu acredito também, o Cid, a gente observa nos filmes, né, os filmes gringos aí, que a gente também vê muito montagem de musical comunitária, né? Nos Estados Unidos, se tu olhar, por exemplo, em filmes, alguns filmes gringos, tu vê que isso acontece muito também.
tem uma associação de bairro lá, uma associação de moradores que organiza lá um musical de final de ano, ou um musical de primavera, enfim. Então, isso é algo Sim. que acontece, né? Cara, e o mais louco é que esses musicaizinhos, né, que pra eles são pequenos, geralmente são uns teatros muito a fuder, sabe? São com, tipo, um nível artístico muito alto, sabe? É a cultura, né, velho? Então, mas eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? E as pessoas entenderem que elas podem fazer a música mesmo fazendo outras coisas. Isso é uma luta que eu tenho. Por exemplo, em Dois Irmãos tem a cultura de se começar a trabalhar muito cedo. Com 16 anos, a pessoa já meio que existe uma exigência que ela precisa trabalhar, precisa começar a ganhar dinheiro e começar a ajudar em casa. Então, eu lembro que eu sempre perdia muito aluno nesse sentido. Fez 16, pum, saiu da banda para trabalhar. Eu falo, gente, não precisa, né? Eu sempre falei, eu não fui músico a minha vida toda, né? Graças a Deus, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas por conta da minha dedicação, enfim, né? Eu com 23 anos já vivia profissionalmente na área, mas eu tive que trabalhar em outra coisa e continuar fazendo música, né? Eu nunca abandonei a música, mesmo quando a situação estava muito complicada, né? Então, isso que as pessoas precisam entender. Continuem mantendo a música na tua vida. Se tu não pode tocar, poxa, mas vai assistir a banda tocar, vai assistir o concerto, os recitais que acontecem na tua cidade. Dois Irmãos tem um espaço maravilhoso, que é o espaço cultural da Antiga Matriz, né? Eu quero fazer ainda um concerto da banda lá dentro, tem um piano maravilhoso, um Style A Sons maravilhoso lá dentro, eu quero ver se eu faço alguma coisa com relação a isso. Então, poxa, gente, mantenham a música na vida de vocês, entendeu? Claro, eu acho que chega a hora de todo mundo, chega um momento de todo mundo, às vezes, de fato, tu vai para alguma outra área, tu não pode mais continuar, mas mantenha essa chama da cultura viva, né? Para que as gerações cheguem e saibam a importância de uma banda, de uma orquestra, de um coro, né? As próprias montagens de uma ópera, de um teatro musical, né? Então, é muito legal, isso é muito bacana. E para vocês a coisa chegou muito cedo, assim, né? Chegou muito cedo, e eu acho que ela não foi imposta, né? Eu acho que em nenhum momento vocês tiveram, por exemplo, imposição em casa. Foi algo muito natural. Pode. Aqui nunca disseram que tinha que, porque é uma coisa que eu digo assim, meus primos foram de banda, meu irmão foi da banda, minha tia participou da banda, mas ninguém nunca falou tu tem que ser da banda. Só que foi um negócio assim que, claro que de certa forma também influencia, mas aquele negócio de dizer tem que fazer geralmente não funciona, né? Geralmente vai acontecer, é mais fácil acontecer o contrário do que acontecer o que estão mandando fazer, né? É que a arte é uma coisa muito que exige sensibilidade, né? Exige paixão, exige alguma coisa mais subjetiva, né? Então, no momento que é forçado, não tem como dar bom. E cara, na minha família, basicamente, a minha mãe sempre que, tipo, botou fôlego, assim, tipo, foi principalmente, assim, principalmente pra entrar na banda. Mas tirando isso, assim, tipo, mas ela não falava, tipo, vai ter que ir, assim, na banda. Ela só falava, olha só, tem banda toda hora, vai, tá ligado? E eu só confiava, graças a Deus que eu confio. Isso é muito bom. Eu não tive, eu tive que lutar muito, assim, eu até vou dar esse relato, porque eu acho que tem muitas pessoas que devem passar por isso. Eu não tive apoio em casa, bem pelo contrário, né? O sonho do meu pai, sei lá, era que eu fosse sei lá, um advogado, um médico, né? Minha mãe também. Minha mãe queria que eu fosse trabalhar muito cedo, assim, também aquela ingenuidade, né? De achar que, começa a trabalhar cedo, aí tu vai crescer dentro de onde tu vai trabalhar, aquelas coisas, assim, né? Que infelizmente, as pessoas, às vezes, acabam se achando que é assim que as coisas funcionam. E então eu tive que lutar muito, assim, né? Dentro de casa. E é muito ruim, assim, quando tem essa luta dentro de casa, mas é interessante que quem passar por isso tente não brigar, né? Eu não brigava. Eu tentava mostrar, gente, é possível, eu mostrava bons exemplos. Eu falava, esse é meu professor, ele vive só disso, eu não gosto da palavra só,
Ele vive exclusivamente disso, né? Porque música não é só, né, gente? Pelo amor de Deus. E então eu tentava usar bons exemplos. Aí, pô, meu pai e minha mãe já começaram a observar. Hoje, por exemplo, meu pai é uma pessoa que sempre me acompanha, né? É a primeira, se eu posto qualquer coisa, a primeira pessoa a curtir, a comentar. Então eu sei que hoje, de fato, ele realmente gosta, né, do que eu faço, enfim. Mas foi um processo, né? Foi um processo de mostrar que era possível, né? E eu acho que a gente continua nessa luta, assim, né? Que as pessoas entenderem. Hoje eu acho que se pergunta muito menos do que o que tu faz? Eu sou músico, mas com que tu trabalha? Hoje se pergunta muito menos, mas ainda acontece, né? E quando acontecer isso, tentem não deixar as pessoas, não sejam ríspidos com a pessoa. Expliquem. Não, eu faço isso, trabalho aqui. Dá uma raivinha, porque a gente sabe o quanto a gente se dedica para fazer as coisas, né? Mas tentem ser didáticos, né? Tentem explicar. Eu não sei se já passaram por uma situação engraçada com relação a isso. Eu não, porque eu não faço só isso, né? Tipo, eu trabalho com meu pai também. Mas eu imagino que deva dar uma raiva, principalmente porque geralmente pessoas da arte trabalham muito mais do que pessoas em empregos normais, né? Sim. Pois é, o pessoal da arte tem muito disso de estar trabalhando para entreter a pessoa que está no seu momento de descanso, né? As pessoas não levam como se a arte fosse um trabalho, muitas vezes, né? Mas, por incrível que pareça, sendo professor de música, né, que são duas coisas bem desvalorizadas no Brasil, eu nunca passei por uma situação assim. Bah, mas com que tu trabalha? Não, isso nunca aconteceu. Eu tenho uma situação que eu não gosto, assim, mas eu entendo as pessoas. É quando tu diz, tu toca, daí eu falo, sim. Daí tu toca violão? Não. Aí o que tu toca? Eu toco tal, daí eu toco eufônio, sei lá, a pessoa nem sabe o que é, né? Diz, tá, meu tio toca violão, ele é músico também. Entendeu? As pessoas elas têm dificuldade em entender de que tocar um instrumento não é necessariamente ser um artista, né? Pintar um quadro não é necessariamente ser um artista, né? Tu pode pintar um quadro e não ser um artista, simplesmente tu pintou aquele quadro. Tu toca um instrumento, mas isso não te faz um músico, não te faz um... Então tem que se entender que para se fazer música precisa estudar, precisa ir além, né? Para ser considerado músico, artista, né? E ter uma filosofia de vida condizente com o que tu escolheu fazer, né? Pois é, então, eu queria ver contigo, Cid, a questão o teatro musical, ele é uma realidade, se tu quiser viver só de teatro musical, ele é uma realidade, é possível? No Brasil, não. Não, cara, é um mercado muito difícil. Muito, muito difícil. Só em São Paulo e... Cara, é só em São Paulo, basicamente, o foco, assim, que é possível tu viver disso. Só que, cara, é muito difícil de entrar, sabe? Tipo, por exemplo, vai ter o musical agora, foi aberto hoje as audições, eu acho, ou foi anunciado, do musical P.T. Barnum, do Rei do Show. Tem até um filme, Rei do Show, dessa história aí, mas não é da história do filme. Enfim, cara, se tu não passar pra esse musical, vai ter no máximo um outro musical no ano, tá ligado? E se tu não passar também, vai ficar o ano parado, tá ligado? Então, cara, no Brasil é difícil, sabe? No Brasil tem um nome muito forte, tipo, ou Costa Quente, ou é rico, sabe? Tipo, daí tu entra lá de outras maneiras. Mas por vias normais é muito difícil, cara. Eu acredito que dê para ser um ator, músico de teatro musical, mas paralelamente fazer outra coisa. Daqui a pouco se torna um professor de música, canta na noite, né? Eu quero ir para Nova York, né? Tipo, que lá o mercado é extremamente mais aquecido, né? Tipo, tem oportunidade a cada esquina para participar dessas coisas. Sim, a Broadway, né? Eu acho que é o sonho. Exatamente. Inclusive tem um quadro aqui atrás da Broadway. Eu vi. Então, mas as tuas pretensões então são essas, é para fora. Tu acha que aqui no Brasil não tem... Cara, tipo, não querendo desencorajar pessoas não entrar no ramo, tá ligado? Até porque é um ramo que em Porto Alegre até ano passado não existia, tá ligado? Tipo, não existia um negócio mais, tipo, muito bom, assim, a nível Miseráveis que teve ano passado.
Então, tá crescendo, sabe? Eu acredito que daqui dentro de alguns anos vai ser, tipo, bem melhor. Bem melhor mesmo. Tá crescendo muito. Só que acontece que, assim, ó, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, sou apaixonado, amo a língua inglesa, eu amo a cultura deles. Então, cara, pra mim é um unir o útil ao agradável, sabe? Eu vou pra lá porque eu amo aquilo lá, além de tudo. E é uma experiência, eu acho mesmo que, sei lá, tu vai, sei lá, não dê certo, é uma experiência, né? É algo que tu vai levar para tua vida, né? Com certeza. A minha esposa morou nos Estados Unidos, enfim, então nunca com essa pretensão de morar, mas ela guarda com muito carinho o período que ela passou lá. Eu acho que conhecer outras culturas é maravilhoso, né? Eu acho que quem tem essa oportunidade, jovem, né? Aproveita. Sim. Eu acho que seria interessante, nem que seja para estudar, conhecer, e daqui a pouco trazer alguma ideia para cá, né? E ser visionário. Eu queria também saber como é que funcionam as audições. De música, a gente sabe mais ou menos como é que funciona a audição, né, de um músico. Eu quero saber como é que funciona a audição de um cantor de musical. Cara, tá. Depende como é que funciona o musical, né? Cada musical tem seu tipo, tem seu jeito de audicionar. Alguns é por e-mail, outro tu tem que ir até lá, tu manda e-mail e depois tu vai lá, se tu passar para a segunda fase, tem várias fases, né? E daí, basicamente, eles te passam para cada papel, o perfil de cada papel, né? E daí tu pode adicionar para um papel específico ou tu pode adicionar meio que papel branco, assim, pode botar lá como uma tela branca para eles pintarem o que quiserem. Inclusive uma pessoa do coro ou figurante, enfim. Daí, cara, numa audição, basicamente tu faz um corte de no máximo 1 minuto, 16, 8 ou 4 compassos, numa música de musical, que tenha a ver com o que tu quer mostrar, sabe? Tipo, por exemplo, se for se o papel que eu tô audicionando for um gurizinho de 16 anos tímido, eu não posso botar um negócio de galanteador, sabe? Tipo, eu não posso botar um negócio de vilão, não vou cantar um negócio de vilão, tem que ser um negócio que seja mais ou menos a mesma vibe, sabe? Pra banca te imaginar naquele papel, sabe? Esse que é a lógica que todo mundo usa, né? Mas óbvio que tudo é livre pra fazer qualquer coisa, sabe, numa audição. Pode desde puxar um buquê de flores do bolso, ou desde, tipo, dar pirueta, dar soco na cara, pode fazer qualquer coisa, sabe? Tipo, é totalmente livre. Mas a gente aprende, né, com pessoas que já estão no mercado há muito tempo, que é melhor não ir tão longe. Tipo, é melhor, tipo, fazer o mais... Que tá proposto. Que tá proposto, exatamente. Então, eu quero mostrar, eu vou compartilhar com vocês, mais ou menos, um vídeo de audição, né? Esse que tu me mandaste pelo WhatsApp. Esse aí é uma audição para uma masterclass que teve em Nova York. Foi online, na verdade. Daí, no caso, tipo, me botaram como tradutor, no caso, dessa masterclass. Daí, no caso, eu não fui, não fiz parte não integrei o masterclass. Enfim, isso aí basicamente não tinha nenhum personagem específico, né? Então eu pude ser bem livre, assim. Eu só escolhi. Isso é uma outra coisa importante para audicionar no musical. É importante que tu pegue músicas não tão batidas, sabe? Porque tem musicais que são muito batidos, tipo. Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera, muito batido. Miseráveis, muito batido. Então, cara, se tu for cantar isso aí numa audição, tipo. Cara, é que imagina alguém que tá na banca vendo, tipo, 50 pessoas, uma atrás da outra, e, tipo, é a 10ª pessoa a cantar Os Miseráveis e fica, tá ligado? Tipo. Então, é muito recomendável que tu cante um musical muito. Quanto mais desconhecido, melhor. Então, no caso, essa música que eu cantei nesse vídeo foi pensando nisso. É um musical muito. Tipo, que durou pouco, inclusive, já acabou, da Anastasia. Maravilhoso, sim, a Disney também produziu o desenho da Anastasia. Foi, né? Exatamente. Olha, incrível. Incrível, esse musical é incrível. E o ator que faz o original nesse aí lá na Broadway, incrível, cara, é uma inspiração pra mim esse cara. E daí foi por isso que eu escolhi essa música. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos então como é que funciona uma audição
para integrar o espetáculo, né? Para integrar a montagem desse musical. É um cut de 1 minuto, que que daí, no caso, seria uma audição em vídeo, né? Tipo, se me pedisse um vídeo de eu cantando, eu poderia mandar isso aí se fosse o caso. Vamos ver aqui. Vou abrir a tela. Vamos ver se a internet vai colaborar. Vou botar de cabeça para baixo. Boys down to there are some who have roles yet to climb. You and I on the fly, just in time. But tonight there's a sky and quite a blue. Welcome to my Peter's Bar. Bravo! Muito bom! É muito difícil. Essa música é uma música difícil. Eu tenho muito orgulho, cara, quando eu vejo você fazendo coisas legais assim, porque me sinto parte, né? Eu acho que a gente tem que ter muita consideração pelos nossos primeiros professores, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita consideração pelos meus primeiros professores, assim, que de alguma forma contribuíram, né, para que eu estivesse aqui hoje. Então, quando eu vejo essas coisas, né, quando a gente voltou, quando eu te encontrei nas redes sociais e vi o que tu estava fazendo, eu lembro que eu te mandei, cara, tu tá estudando teatro musical, daí tu falou, pô, me contou um pouquinho da história, maravilhoso, tá muito legal, Siddhartha, eu acho que tá num caminho muito bonito, eu tenho certeza que tiveremos nos palcos aí de grandes montagens, aí de grandes espetáculos musicais. Assim seja, Luxas. Cara, até aproveitando agora para falar, tu falou de valorizar os primeiros professores, cara, tu foi um belo head start nesse ramo meu da música, cara. Porque, cara, tu era um cara muito incrível desde cedo, tá? Desde aquela época, cara. Tipo, que tu esmerilhava o Eufônia, né? E a leitura à primeira vista também, tá louco, muito bom, meu. Obrigado, fico muito, muito feliz E fico também mais feliz ainda em ver vocês aí desenvolvendo, e mais do que isso, né, sendo pessoas incríveis, que têm o que dizer, contribuindo de fato com a sociedade, como o Faber comentou antes, é algo que eu insisto muito com vocês, né, de que a música, ela é incrível, ela é ótima, mas a gente precisa contribuir, a gente precisa ser pessoas legais, a gente precisa entender o mundo à nossa volta, e é muito legal, fico muito feliz em ver vocês fazendo esse monte de coisa bacana aí. E, Faber, tem uma pergunta para ti aqui, ó. Quais as exigências para ser professor de música dentro das escolas? Precisa ter licenciatura em música? Estar formado? Então, vamos lá. Um tempo atrás estava um pouco estranha essa lei, né? Que poderia uma pessoa dar aula de música dentro da escola sem ter a licenciatura, né? Até porque já tinha lugares que eles estavam falando, mas vai ser obrigatório ter música na escola, mas não tem professor formado. Hoje, pelo que eu vejo, a maior parte do que eu vejo é aqui na região. Para passar em um concurso, tu tem que estar formado em licenciatura. Um tempo atrás estava tendo alguns concursos que se tu tivesse do 4º semestre de música em diante, tu já conseguiria ser aprovado no concurso. Mas, claro que também teria que terminar a licenciatura em tanto tempo, né? E então, ainda tem muito professor de projeto, assim, que não fez licenciatura, não faz, e eu acho, sim, que é uma coisa bem ok. Eu tenho um amigo que também dá aula de violão, e ele até começou a licenciatura, mas não terminou, mas ele é um bom professor, assim, então eu acho que é uma coisa mais ou menos assim.
para entrar como concursado, tu tem que estar licenciado ou ser um licenciando. Isso eu acho que é uma coisa muito justa, senão não tem nem para que a pessoa se licenciar. E a bagagem da licenciatura é muito interessante, porque muitas vezes só tem a pessoa só tem a bagagem pedagógica ou só tem a bagagem de música, daí são necessárias as duas na hora que tu tá na educação infantil, na educação dos anos iniciais. Ensino fundamental e médio, por enquanto, como o pessoal ainda não teve aula de música, uma pessoa, mesmo sem saber tanto, consegue dar uma aula de música, mas provavelmente uma pessoa licenciada dá uma aula melhor, sabe projetar melhor aquela aula com, como a gente ia falando antes, com o movimento, com o canto, com a audição, tu fazer uma apreciação musical, né? Isso são vários fatores que vêm na licenciatura em música e que quem não fez uma licenciatura não se atenta que tem tantos pequenos detalhes que tu deveria ter todos esses detalhes dentro de uma aula, né? Sim, e eu acho que também são coisas bem diferentes, né, Feber? Eu acho que sim, tu vai ser um músico de sala de aula, tu precisa ter a questão pedagógica bem aplicada, né? Não adianta tu ser um músico incrível e não saber passar adiante para o aluno o que deve ser feito. A gente tem ótimos exemplos de grandes músicos, de grandes orquestras que nunca pisaram numa universidade, né? E regentes de bandas excelentes também que não estudaram música, enfim, mas apesar de que isso está mudando, né? Hoje a gente pode ver que a maioria dos regentes, a maioria dos educadores, né, estão entrando para esse universo mais acadêmico, eu acho até bem importante, assim, quando vai trabalhar com educação, sei lá, tu não vai conseguir estudar música, mas estuda pelo menos pedagogia, estuda alguma área da educação para te entender a psicologia da coisa, a didática da coisa, porque ensinar é uma arte, inclusive hoje é dia do professor, né? Parabéns, assim, a todos os professores, porque ensinar é um instrumento, né? Fazer aquela criançada toda tocar, aqueles adolescentes tocarem, eles são o teu instrumento, né? Então, ou ensinar em sala de aula, uma alfabetização, enfim. Mas isso é algo que tá mudando, né? Então, eu acho muito interessante os regentes de banda pensarem nisso, assim, ou ir para licenciatura, ou vai para pedagogia, que é interessante, é enriquecedor e eu acho que é necessário. Eu acredito que os cursos de licenciatura, eu acho que não só onde tu estuda, né, Feber? Eu acredito que a grande maioria dos cursos de licenciatura não tem nenhuma matéria direcionada às bandas, né? E é muito engraçado, porque as bandas são realidades dentro das escolas, né? Muitas escolas têm bandas, né? E a gente não tem nenhuma disciplina direcionada à banda. Não precisam ser muitas disciplinas, mas acho que seria interessante para aquele professor que nunca tocou em banda chegar e ter uma noção, começar a se interessar, porque pode acontecer de cair no colo uma banda, né? E esse professor não vai saber o que fazer, né? Exatamente isso aconteceu aqui na cidade que eu moro, né? Eles faziam um concurso, estavam oferecendo salário bom, veio gente até de fora do estado para prestar o concurso, passaram e foram para acabar nas bandas marciais. Eles têm que fazer banda marcial. Muita gente que nunca tinha pisado numa banda marcial na vida fez a sua licenciatura em música, ou porque gostava de cantar, ou gostava de tocar violão, ou tocava um outro instrumento, violino. A maioria das pessoas que procuram licenciatura são pessoas que cantam, tocam violão. A gente sabe, né? Que a maioria dos nossos colegas são mais dessa área, né? Sim, como eu ia dizendo, né? A voz é o nosso primeiro instrumento, então, com certeza, muita gente fez coral, porque o coro é uma coisa muito acessível, tu não precisa ter um instrumento, não precisa pagar por um instrumento, né? O instrumento já está ali. Então, muita gente faz coral e se apaixona pela música por causa disso, procura licenciatura. Muita gente toca violão, quer dar aula de violão, quer se graduar para isso e procura licenciatura. Só que eu diria assim que dentro do Brasil a terceira maior seria as bandas marciais, né? E o pessoal, eu tive
2 cadeiras de fisiologia da voz e 4 cadeiras de técnica vocal e 3 cadeiras de instrumento harmônico, que foi o violão, né? E no caso, banda marcial, a gente teve uma aula de percussão de banda marcial e foi isso, uma aula, não é nem uma cadeira, uma aula, né? É muito pouco para uma coisa que é tão difundida no Brasil, tem campeonato, tem não sei o quê, e que nem eu falei, tem gente aqui perto de mim que foi obrigado a trabalhar na banda mesmo sem ter experiência nenhuma, né? Sim. E poderia ter vivenciado dentro da faculdade, até deveria ter vivenciado, não vivenciado. Para dar um start, né? Não que a faculdade ensinaria tudo, mas pelo menos para dar um start e essa pessoa passar a se interessar e se aprofundar. Gente, a gente já está chegando a 1h20, né, de live, a gente teve bastante pessoas aqui acessando. Eu quero, para a gente encerrar, depois eu também quero colocar mais alguns vídeos de vocês, eu quero ver se vocês lembram de alguma situação inusitada ou engraçada dentro da banda, assim. Vocês têm alguma história para contar de viagem, de apresentação, durante o período que vocês estavam aqui? Eu tenho dois, mas eu tenho duas guardadas, mas eu quero que vocês contem, depois eu conto as de vocês, que eu tenho de lembrança. Tô tentando puxar aqui, peraí. Eu diria que tem umas histórias, eu não sei até se o pessoal daquela época sabe, mas eu cheguei a dormir na casa do Luchel antes de apresentação, que a gente tinha que acordar muito cedo, né? Tipo, tinha que acordar às 5 horas da manhã. Tipo, não era legal os meus pais acordar às 5 da manhã para me levar para Dois Irmãos, então já ia lá um dia antes, ficava lá, dormia lá e depois ia para isso na época que eu não dormia, né? Que eu ficava, tu lembra que eu ficava acordado madrugada, eu ia dormir às 3 da manhã, assim, e o Faber já morrendo de sono, assim. Até que uma hora ele disse, não aguento mais, eu preciso dormir, que senão amanhã eu não toco. 3, 4 da manhã, o cara ainda estava assistindo TV e coisa assim. No filme. Mas a história que eu tenho do Faber, de lembrança, foi uma apresentação que nós fizemos no Natal dos Anjos, um encontro de bandas que era Erval, auxiliador da banda do 10, que a gente tinha um sousafone emprestado, que era um sousafone que a gente... O sousafone custa 20 mil reais, a banda não tinha condição de comprar um sousafone na época. E aí era um sousafone que um dos pistos era preso com Durepox, né? Então a gente prendeu o piso com Durepox. E aí ele tocando, no meio da apresentação, a gente estava tocando o Jubilance do James Swanigan, tocando o Jubilance. Daqui a pouco, no final da música, assim, a parte mais, o ápice da música, eu olho pro lado, o pisto do Faber sai voando, o pisto do Durepox sai igual um helicóptero, assim, e cai na plateia. A gente teve que buscar depois, né, esse pisto aí na plateia, alguém trouxe pra gente. Mas foi muito engraçado ver aquele pisto voando. Eu sei que no final da apresentação teve que tocar com um trombone, né, a gente teve que arrumar um trombone emprestado ali pra terminar. Aquela tuba lá fez história, né? Nossa primeira tuba lá. Momentos maravilhosos, né? Mas na época a situação, a banda estava numa reformulação. Hoje a gente tem outra vida, né? Hoje a gente tem instrumentos incríveis. Aquela tuba lá tem história, né, Feber? Ia dentro do golzinho dele lá, era ele e a tuba. Pô, achamos o jeito de encaixar aquele sousafone dentro do porta-malas do gol e era para cima e para baixo aquela lá. Era punk. E tu, Cid, lembrou de alguma aí? Cara, situação inusitada, velho. Eu me lembro de tanta coisa, mas minhas memórias estão meio baralhadas faz tanto tempo, cara. Né? Faz pá. Só que eu lembro uma vez, uma memória muito boa, inclusive. Não é inusitada, mas foi muito legal. Eu lembro, foi bem legal esse momento. Quando a gente tava voltando, eu acho que lá de São Lourenço, que daí tu, tipo, basicamente tu tava sentado lá no ônibus, e daí todo mundo tava na tua volta e tu contando umas histórias sobre umas bandas, tipo, gigantescas, sabe? Tipo, falando como é que funcionam essas bandas e tal. Cara, eu lembro muito disso, cara. Isso, tipo, inspirou todo mundo que tava lá, cara. Tipo, todo mundo ficou, tipo, meu Deus. Foi muito legal.
É legal, é muito bacana esses momentos, assim, no ônibus, esses bate-papos que a gente tem, essas conversas, que no ensaio é tudo muito, né, É. todo mundo, quem me conhece sabe que o ensaio, eu aproveito cada segundo do ensaio, né, então a gente não tem muito tempo de bater papo, né, eu também não dou muito esse espaço no ensaio, né, Sim. então é muito, porque eu aproveito cada segundo, né, então quem convive comigo sabe. E durante as apresentações no ônibus a gente conseguia ter essa conversa, isso era muito legal. Mas a tua história engraçada que eu lembro, Siddhartha, era uma vez o seguinte: a gente ia tocar e estava chegando um coral do Uruguai. A gente ia tocar lá na prefeitura, na frente da prefeitura de Dois Irmãos. E o Siddhartha estava assim, na transição de sair da percussão para começar a tocar flauta. Então ele tocava algumas músicas, ele tocava flauta, no final ele tocava flauta, no início ele tocava percussão. Ele chegou, tá, a banda em forma. Eu olhei para ele, eu vi que ele tava sem cap, tava só com aquele bumbo, o bumbo, né, suspenso ali, a flauta na mão. Eu olhei assim, beleza. Daqui a pouco eu disse, gente, ó, 5 minutos o coral tá aí, vai começar a apresentação. Siddhartha entra em forma, coloca a mão na cabeça. Cara, eu não tenho cap, não tenho baqueta. Ele foi sem cap e sem baqueta. Ou ele queria tocar com a flauta no bumbo, eu acho. Meu Deus do céu. Aí eu possesso, né? Cara, tu vai ali na escola. A escola era pertinho. Tu vai, né? Tu tem 5 minutos para ir na escola pegar as tuas baquetas. E o Siddhartha correndo com aquele uniforme vermelho, né? Na época do Imaculado. Corrente pendurada. Da rua. E aí o pessoal da escola tava tudo envolvido ali, ele tentando chamar a atenção do pessoal para abrir o portão para ele. Eu sei que ele chegou junto com o coral, né? O coral ele chegou de fininho, com cap, a baqueta e tocou. Olha. Cara, é de enlouquecer qualquer um, meu. Imagina, cara. O pivete vai lá e não traz nada, cara. Bons tempos. Bom, mas... Gente, então assim, pô, é um grande prazer conversar com vocês. Foi incrível, né? Fazia muito tempo que a gente não sentava e conversava. Então, que a gente mantenha o contato, né? Vamos daqui a pouco combinar de fazer. A gente tá com diversos planos, assim, né? Para a banda quando tu voltar. Vamos ver se nós conseguimos fazer algo juntos, né? Daqui a pouco, se a gente podia fazer alguma coisa relacionada ao musical, fazer um movimento, enfim. Vamos combinar isso mais pra frente, que eu acho que seria muito legal. O Faber fez ano passado, matou a saudade da banda, né, Faber? Ano passado foi com a gente, substituiu a Carol, né? A Carol não podia, ela tinha uma competição. Sim. Tu foi lá e substituiu. Saudoso Festival de São Lourenço. Foi muito legal, a gente tocou um repertório muito bacana, junto com a banda da Auxiliadora lá em São Leopoldo. Um bandão, né? Um bandão com umas 70 pessoas, assim, foi muito, muito legal. E, bom, então assim, gente, para encerrar, eu quero, como eu falei para vocês, eu futriquei nas redes sociais de vocês e vi coisas legais. Então eu fui lá vou começar com o Siddhartha, eu fui lá no teu Instagram e vi alguns stories que tu fez no TikTok. Então eu gostei muito, assim, eu acho que dá para ver bastante as coisas que tu tem fazendo e como tu tem te mostrado bem versátil também, né? É aquele negócio que eu te falei, né, velho? Tem que saber fazer tudo, tem que estar disposto a tudo. Então eu tento mostrar o máximo de mim na internet, porque todo mundo tá ali, né? É um portfólio, né, cara? A internet tá aí, a gente tem que mostrar. Eu também posto muita coisa, eu acho interessante, né? É uma forma da gente mostrar o nosso trabalho. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir o Siddhartha fazendo as coisas bem legais, assim. Uma sequência de vídeos. Compartilhar. Vamos ver se foi. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You're all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. On the other side, always
dancing on my own. I'ma get a scholarship to King's College. I promise you can brag, but that amazing and astonished. The problem is I got a lot of praise but no polish. I got a highlight just to be heard, but never before I drop knowledge. I'm a diamond in the rough. I shine a piece of gold, turn her into my gold. My power, speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older. The New York City streets get colder at shoulder. Agora Os Miseráveis, né? Algumas imagens do musical. You talk about to be won, and then we come like done one. It's better than hope. Thank you, ladies and gentlemen. Umas imagens. Aí, ó, atuando, as fotos bem bonitas. Fotos fantásticas, velho. E esse aí é um vídeo que a gente fez agora na quarentena, né? Com todo mundo. Com a música One Day More, que é a música principal do musical, né? E com 40 pessoas. Foi até eu que mixei ali. Que eu sou produtor musical também. E daí eu que produzia aquela ali. Bah, foi um desafio, cara. Vale a pena olhar depois, gurizada. Vou ver. Que idade tu tá, Cid? 24. Legal. Tinha tua idade quando eu era teu professor, cara. Olha cara, isso. Quando tu falou que tinha 24 anos, naquela época eu fiquei bugado aqui na minha cabeça. Tua idade. Que loucura. Sim, tu dê a tua mensagem final e principalmente direcionada a esses novos integrantes da banda, esse pessoal da nova geração da Banda Erval. Gente, se vocês gostam mesmo de música, vão atrás, tá? Tipo, em tudo que tem a ver com música, vale a pena ir, sabe? Porque no momento que tu entra nesse mundo, no momento que tu vê que tu gosta, que é possível viver desse mundo, tu não consegue mais sair. E é uma sensação maravilhosa. Se tu gosta disso mesmo, corre atrás. E eu recomendo muito ser regido pelo Luchel. É um cara incrível, inspirador, cara extremamente talentoso, esforçado. E é só sucesso. Eu recomendo muito. Obrigado, Siddhartha. Um grande prazer falar contigo, cara. De verdade, muito bom te reencontrar. E bem, assim. E agora vamos agora mostrar o Faber tocando saxofone. O Faber, na verdade, tu te considera mais o quê, Faber? Tubista? Tu passeou bastante por vários instrumentos, né? É normal, quando o cara toca uma coisa, ou ele vira professor ou vira maestro. Mas o sax é um instrumento, vamos dizer, é o instrumento que eu tenho em casa, só que é um dos instrumentos que eu mais toquei, mas por gostar, assim, não é o meu preferido, né? Mas é o que tem, vamos dizer, a maior aceitação, né? Legal. Então me conta um pouco dessa música que tu tocou, que são amigos teus, é uma banda que te convidou? Então, esse foi um projeto do Leandro Leite, que eles já tinham gravado alguns vídeos com mais ou menos nessa proposta, né? E à distância agora, durante a quarentena, isso foi lá por junho, julho, e ele se dispôs a fazer as captações de som e tudo mais, né? Ele não aparece no vídeo, mas ele que gravou, captou som e fez toda a montagem ali do vídeo. Como é que é o nome da música que vai ser tocada agora? É Miss You, dos Rolling Stones. Rolling Stones, grande, massa. Vamos lá, vamos rodar aqui então.
I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I want to kiss you. I've been watching you I've been staring in my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting in the hall, been waiting on your call when the phone rings. Just some friends of mine that say, hey, what's the matter with you, girl? We're gonna come around town with some boys and guys that are dying to meet you. We're gonna bring some wine. Where have you been so long? Baby, why you wait so long? Won't you come on, come on? I've been walking so far, seeing up to the heart, people being crazy. I've been standing on my feet, shuffling through the street, asking people, what's the matter with the girl? Bravo, muito bom, Faber. Eu te mandei mensagem, né, quando eu vi esse vídeo aí. Achei muito bom, achei muito legal. Mandou. Achei muito legal. Faber também, um cara que, pô, tenho muito, muito orgulho de ti. É um cara que eu vi crescer dentro da banda, né? Um adolescente lá, chegou com 16 anos, cheio de vontades e tá construindo um caminho. Tu tá com idade também, 24, né? 25? Sim, 24. Vocês dois têm a mesma idade. Então, cara, muito, muito legal falar com vocês. Muito obrigado, Siddhartha, que topou o convite na hora. Faber também. Tá? Então, foi incrível. Esse bate-papo, pô, 1h40 aí. Passou voando. Poderíamos conversar muito mais aí. O prazer foi meu aí. E obrigado a todos os professores educadores desse Brasilzão afora. Então é isso, gente. Um grande prazer. Semana que vem nós temos mais uma live Nossos Talentos, com 3 convidados especiais. Vocês dois estão convidados a acompanharem também. Então, a gente vai divulgar agora, assim que acabar a live, a gente vai divulgar os nomes. E nos acompanhem. Então, muito obrigado a todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Certo.